Senhora deputada, muito bom dia. Também cumprimento os senhores deputados. Desejo a todos que tenham um bom dia, bem como também a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVAL e senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Leste. Também cumprimento a todas as senhoras e senhores que fazem presente neste ambiente. Havendo quórum regimental, damos início, então, à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberam em seus respectivos gabinetes cópia da ata da terceira reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à segunda sessão legislativa da 19ª legislatura, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados com cópia, maneira como se encontra aprovado. Encontra-se à mesa requerimento de Sua Excelência a deputada Luciane Carminati, solicitando a realização de 2 audiências públicas a ser realizada para debater o projeto de lei 253/2018, que institui o Código de Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Solicita ela a realização de audiências públicas nos municípios de Florianópolis e Chapecó. Da mesma forma, como for aprovado o requerimento também do deputado Bruno Souza, na semana passada, para a realização de audiências públicas. Em discussão, requerimento da deputada Luciane Carminati, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados com cópia, permaneçam como se encontra. Fica aprovado o requerimento. Passa a ser audiência pública da Comissão de Finanças e Tributação. Perfeito, deputada Luciane? Esse é o desejo? Senhores deputados, vamos então ao relatório e voto dos projetos em poder de Vossa Excelência. Hoje à tarde nós vamos ter a audiência pública conjunta da Comissão de Finanças e Tributação, juntamente com a Comissão de Agricultura, acerca da tributação ou não de ICMS sobre os defensivos agrícolas. Informações que nos chegam já pela manhã, né, onde nós nos encontramos já com o presidente da FAESC, da Federação da Agricultura de Santa Catarina, o senhor José Zeferino Pedroso, as informações que chegam que os ônibus do interior já começaram a chegar em Florianópolis, né? E talvez hoje à tarde aqui na Assembleia nós possamos ter um recorde de público, ou seja, passando de 1.200, 1.300 pessoas, conforme, né, entendimento, né? Além, é claro, de outras pessoas que vêm de forma isolada. Então, vai ser realmente uma audiência pública muito importante. Nós marcamos uma reunião agora preliminar para as 10 horas da manhã com as entidades, eu, o deputado Zé Milton, presidente da comissão, e o deputado Moacir Sopelsa, para ditarmos sobre o rito da audiência pública, né? Porque vai ser uma grande movimentação. E nós queremos levar essa audiência pública, no mais tardar, por 2 horas, né? O senhor presidente ainda já colocou toda a estrutura da casa à disposição, mas conforme o volume de pessoas, pode ser que ele suspenda a sessão para ser ocupado o plenário da casa. O hall já está sendo todo preparado, bem como também preparado o auditório e está deixando como reserva também um plenarinho aqui da Assembleia Legislativa. Vai ser uma grande audiência pública, vamos realmente debater esse assunto, até porque nós deliberamos por unanimidade o ano passado, né, de que, enquanto perdurar o convênio 100 do CONFAS, também continua isento o ICMS. E, pelo que vejo, a maioria ou a totalidade dos senhores deputados desejam a continuidade do vigoramento do convênio 100 do CONFAS. E Santa Catarina tem realmente um voto de qualidade no CONFAS, como tem em São Paulo, quando se trata, por exemplo, de autopeças, quando o Rio de Janeiro se trata de incentivo ao turismo, e Santa Catarina, por ser referência internacional no agronegócio, né, o voto tem um peso, né, em relação a outros estados. Então, o que nós desejamos é discutir, pedir que o governo tome a posição no sentido de privilegiar o produtor rural de Santa Catarina, encaminhando o voto, né, pela continuidade do convênio 100. Mas nós vamos debater tudo isso na hora da audiência. É muito importante a presença dos senhores deputados, até porque também as entidades estão promovendo um grande abaixo-assinado com todas as pessoas que para cá hoje vêm para ser entregue na hora aos secretários ou aos representantes do governo que estiverem presentes. Então, essa é mais ou menos a síntese da audiência do dia de hoje. Mas, senhores deputados, vamos então, senhores deputados, ao projeto de lei, o PLC 001.8/2020, de autoria da mesa diretora, que altera a lei complementar 677 de 2016, que dispõe sobre a conversão de licença-prêmio em pecúnia dos servidores titulares de cargo provimento efetivo do quadro pessoal da Assembleia Legislativa. O projeto de lei foi relatado por mim, favorável,
conforme aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, mas houve solicitação de vista dos senhores deputados Sargento Lima e deputado Márcio Machado. Acordado que foi, discutimos e votamos no dia de hoje. Como se manifesta o deputado Sargento Lima? O PLC 0001 se encontrava em carga comigo no meu gabinete para um voto visto que eu pedi e devolvo eles sem maiores manifestações. Sem manifestação. Deputado Márcio Machado. Sigo a mesma linha, presidente. Primeiro, bom dia. Também sem manifestação. Havendo a devolução por parte dos senhores deputados Sargento Lima e deputado Márcio Machado, sem manifestação do voto visto, coloco em discussão o presente projeto de lei complementar 001.8/2020. Não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam com o voto do relator, que é pela aprovação, permaneça como se encontra aprovado por unanimidade. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência continua com a palavra, pois ainda tem o projeto de lei 0304.3/2019. O projeto 0304.3/2019, de autoria do deputado G.R. Pombo, que dispõe sobre a isenção de pagamento de taxa de inscrição nos concursos públicos voluntários da Justiça Eleitoral e jurados para atuarem no Tribunal do Júri no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Em que pese o entendimento externado pelo relator, né, e compreendo a nobreza do pedido, né, da matéria, nesta comissão julgo inoportuna a concessão de dar bônus para aqueles que se voluntariam. Se voluntariar sempre foi algo de boa vontade do cidadão, as pessoas têm o desejo de ajudar quando começam a beneficiar das atitudes boas do cidadão. Ela deixa de ser algo espontâneo e passa a ser algo apenas para se obter benefício próprio. Segundo a definição das Nações Unidas, voluntário é o jovem ou o adulto que, devido a seu interesse pessoal e seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, e diversas formas de atividades organizadas ou não, de bem-estar social ou para outros campos. Assim, o altruísmo, a solidariedade são valores morais socialmente constituídos, vestido como virtude do indivíduo que não podem ser tidos como objeto de moeda de troca. Não podemos aceitar que o povo catarinense, que sempre foi um povo valoroso e de grande espírito cívico, apenas se voluntaria caso ganhe algo em troca. Isso vai contra o significado do voluntariado e vai, inclusive, contra os preceitos cristãos de se doar ao próximo e à comunidade em que você vive. Outro ponto importante que se deve questionar é se os voluntários da Justiça Eleitoral e os jurados do Tribunal do Júri terão isenção do pagamento das taxas de inscrição. Quem irá arcar com os outros custos? Porque quando você deixa de pagar uma inscrição, ela acaba indo sendo sobrecarregado para que outro pague, né? Devemos questionar de onde sairá o dinheiro. Hoje se diz que o gasto é mínimo, mas com tantas e tantas isenções, doador de sangue, de medula, deficiente, outros, logo se o gasto se tornará gigante. O que irá encarecer o valor das inscrições de concursos públicos, tornando-se já uma pré-seleção para o cargo almejado e dificultando ainda mais o acesso a cargos públicos. Sendo assim, ante o exposto, voto pela rejeição da continuidade da tramitação do projeto de lei. Esse é meu voto. Senhores deputados, temos voto vista do deputado Sargento Lima ao projeto de lei 0304.3/2019, da autoria do deputado G.R. Comper, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos aos voluntariados da Justiça Eleitoral e jurados que atuarem no Tribunal do Júri no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. O relator da matéria no âmbito interno desta comissão foi o eminente deputado Fernando Crelin, e Sua Excelência optou pela aprovação, admissibilidade e aprovação do presente projeto de lei. Tem precedência o relatório e voto do relator, que é o deputado Fernando Crelin. Vou colocar em discussão primeiro o relatório do deputado Fernando Crelin. Sendo aprovado, fica prejudicado o voto visto do deputado Sargento Lima. Se rejeitado o voto do deputado Fernando Crelin, passamos à discussão do voto visto do deputado Sargento Lima. Em discussão, o relatório e o voto do deputado Fernando Crelin, que é pela aprovação da matéria do projeto de lei 0304.3/2019, de autoria do deputado G.R. Comper. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado por maioria. Deputada Luciane Carminati, Vossa Excelência com a palavra.
Qual foi o resultado dessa votação, presidente? Foi 5-4. Eu perguntei, em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os deputados concordam, permanecem como se encontram, os contrários se manifestam. 5-4. 5 permaneceu da mesma forma. Considerando Mesmo que o tivesse presidente- dado empate, considerando mesmo que o tivesse dado empate, que esse presidente não tenha votado, prevalece o voto do relator. Regimentalmente, prevalece o voto do relator. Deputada Luciane Carminati. Voto vista do PL 0276, 5 de 2019, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe sobre a comercialização de cerveja artesanal nos eventos realizados com recursos públicos no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Relatoria do deputado Sargento Lima. Eu vou direto ao meu voto vista, presidente. Cabe analisar nesta comissão assuntos relativos aos aspectos financeiros e orçamentários, acréscimo ou diminuição da receita ou da despesa pública quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano anual, a LDO e o orçamento anual. Tudo bem? Posso continuar? A matéria apresentada pretende obrigar os promotores de eventos no Estado que se utilizam de verbas públicas a destinarem pelo menos o percentual de 20% em cervejas artesanais produzidas no Estado de Santa Catarina. Entendo que não é o papel que cabe a esta comissão análise da constitucionalidade do projeto de lei. O projeto tem que ser analisado nos aspectos de aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a LDO e a lei orçamentária. O projeto não cria ou majora qualquer despesa pública e não influencia aspectos orçamentários. Com relação ao aumento ou diminuição de despesas, o deputado relator, com base na premissa de que as cervejarias artesanais têm benefício fiscal de redução de tributos, o projeto estaria diminuindo a receita do Estado. Esta premissa está equivocada, na minha avaliação, pois as cervejarias artesanais recebem incentivos fiscais para que possam competir com as duas grandes cervejarias internacionais, a Ambev e a Heineken, que detêm 80% do mercado nacional de cerveja. A produção das grandes marcas são automatizadas, enquanto a produção das cervejas artesanais são menos mecanizadas e usam mais mão de obra local. Assim, com o incentivo pretendido no projeto, poderá alavancar as vendas destas cervejarias, que poderá gerar mais empregos nas cidades de Santa Catarina e, assim, gerar mais tributos, diferentemente da conclusão exposta. Meu parecer é pela aprovação, presidente, porque nós fizemos também um levantamento que hoje as cervejarias no Brasil, 67,9% está sob a venda da Ambev, quase 70%, 11,3% do Grupo Petrópolis, Brasil Kirin 10,8% e a Heineken 8,4%. As demais, que seriam as artesanais, é apenas 1,6%. Nós não estamos aqui criando um benefício fiscal, elas já têm por concessão de lei federal. A única mudança no projeto de lei é que se reservaria um espaço onde há eventos, né? Então, eventos que envolvem recursos públicos, espaços destinados às cervejarias artesanais. Lembrando também que a produção de cervejas em Santa Catarina teve destaque no ano passado, num evento mundial, o World Beer Awards, um dos maiores concursos cervejeiros do mundo. A cervejaria mais premiada do estado foi a Long Beer de Lauro Miller, que recebeu 11 medalhas. A Eisenbahn de Blumenau e a Sunset Brum de Tijucas tiveram 4 rótulos premiados cada uma, enquanto 2 cervejarias de Jaraguá do Sul receberam 2 medalhas cada. Completam a lista com uma medalha as cervejarias Unica de Rancho Queimado e Troia de Tubarão e Itajaí de Itajaí. Então, a minha indicação é porque,
como esse percentual de 1,6 ele não compromete a venda da Ambev, da Heineken, de todas as outras, mas ele estimula a comercialização do produto catarinense, meu parecer, voto vista é pela aprovação da matéria. Senhores deputados, a deputada Luciane Carminati faz a devolução do voto vista, emitindo o seu voto pela aprovação da matéria. No entanto, há o voto do relator, o deputado Sargento Lima, que é pela rejeição da matéria. No entanto, o projeto de lei que tramita nesta comissão sofreu diligenciamento. Toda a documentação do diligenciamento encontra-se acostada ao presente projeto de lei, mas o deputado Sargento Lima, ao final do exame, optou pela rejeição da matéria. Como no processo anterior, tem precedência o relatório e voto do relator. Se for aprovado, fica prejudicado o voto vista do deputado Luciane Carminati. Se for rejeitado o voto do relator, passa-se a discussão e depois votação do voto vista da deputada Luciane Carminati. Vou colocar em discussão o relatório e voto do deputado Sargento Lima ao projeto de lei 0276.5/2019, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro. Em discussão. Com a palavra o deputado Sargento Lima. Bom, como já foi dito, né, foram acostadas todas as diligências, um parecer contrário da Secretaria da Fazenda. As operações com cerveja e chopp artesanais no Estado já de modo a reduzir de 25% para 12% das oportunidades de condições de competitividade, foi o parecer da Secretaria de Fazenda, que não cabe ao Estado estabelecer cotas ou reservas de mercado, fornecimento de cerveja de origem artesanal, uma vez que tal medida pode prejudicar outros fabricantes não artesanais que contribuem tanto quanto ou até talvez mais para a economia catarinense, sob pena de malferir os fundamentos da ordem econômica e o princípio da livre iniciativa, que resta frustrada a verificação do impacto de arrecadação. Não tem como se medir isso aí. A Procuradoria-Geral do Estado também, está lá acostada, também igualmente manifestou-se inconstitucionalidade do projeto na Alares, não é a nossa comissão aqui, né? Mais uma vez, igual eu digo, está em discussão, mas como não existe um parâmetro para se medir no que isso aí vai se... Tirando os pareceres contrários daquilo que foi visto em diligência, não existe parâmetro para se dizer no que isso vai impactar positivamente ali, para dar uma relevância a isso aí. Então, peço aos deputados aí que confiem no diligenciamento, né, do que foi feito, nos pareceres contrários de cada uma da secretaria, senão não teria a menor necessidade de assim o fazê-los. Senhores deputados, deputado Marcos continue a Vieira, discussão. Poderia manifestar? Sargento Lima, deputada Luciane, parabéns pelos seus votos. O que acontece nessa questão da diferenciação tributária, deputado Sargento Lima, é que os 12% que Santa Catarina tem em situações diferentes de outros estados, vai até a 5 mil litros de cerveja mensal. Então, vamos supor que a Long Beer ou a Saint Beer acabem produzindo mais e eles perdem essa diferenciação tributária. E isso nos preocupa muito, porque as grandes cervejarias, e nós lá do Sul, em especial, o deputado Zé Milton e o Vampiro vive essa realidade, ele sabe da dificuldade que essas empresas têm de concorrer com a Ambev e a Heineken, que são empresas multinacionais, em especial na questão tributária, porque eles fazem uma aferição, deputado Márcio, que consiste no seguinte: eles fazem uma promoção nacional nos mercados, a Heineken, a Skol, a Brahma, e naquele dia eles pedem para os governos fazerem a aferição de quanto eles estão vendendo essas bebidas. E a bebida, então, por consequência, vai ter um preço menor e uma incidência tributária menor. E essas empresas menores, essas empresas catarinenses, elas não têm condição de concorrer dessa forma. Então, creio que é importante, deputados, que nós analisemos essa situação para fomentar e manter o estado de Santa Catarina diferente dos outros estados, para ter esse diferencial competitivo. A cervejaria Long Beer fica ao lado da cidade onde eu resido, na SC 390, em Lauro Miller, e a gente vê o quanto essa cervejaria foi importante para aquela cidade. Forquilinha tem a Saint Beer com investimentos, e nós vemos o quanto o número de colaboradores dessas cervejarias fomentou no comércio local e na arrecadação. Então, eu gostaria de parabenizar pelo seu voto, deputado, mas entendo que nós temos que fomentar a indústria catarinense e, na sequência, acompanharei o voto da deputada Luciane.
Senhor deputado, ainda para discutir, deputado Sargento Lima, em seguida, deputado Márcio Machado. Claro, a cerveja artesanal, ela, o próprio nome artesanal, ela não está competindo com aquilo que é industrial. Ela tem o campo ela tem a clientela dela, ela tem quem absorva isso aí. Eu entendo ali que tem uma cervejaria do lado da cidade do senhor lá, né? Que bom, né? Mas ela não tá competindo com isso. E óbvio, né? Se a gente fosse levar a esteira de tudo aquilo que é artesanal e colocar ela em condições de competir, né, com aquilo que a Heineken, a outras cervejas, não sei nem a marca de todas aí que o senhor elencou, mas o caráter artesanal dela, ela traz essa característica para ela, e o que faz ela ser consumida é o fato de ser artesanal. Por si só, ela já é vendável. Por si só. Eu faço... Deputado Luiz, por gentileza, deputado Luiz. Desculpa, deputado... Me ensina a obrigação de passar a palavra ao deputado Márcio Machado. Obrigado, senhor presidente. Vale ressaltar que esse projeto é um projeto de grande importância para as cervejas artesanais. Ontem nós tivemos em Blumenau o maior concurso de cerveja, concurso cervejeiro da América Latina. Eu tive a honra e a satisfação de receber aqui no meu WhatsApp que uma cerveja de Lages, Princesa da Serra, recebeu o título de bronze. Então, nós ficamos muito engrandecidos e eu não posso votar contra um projeto tão importante como esse, no qual diferencia um sabor para quem degusta, para quem aprecia esse tipo de cerveja, e nós precisamos realmente incentivar e ainda mais fomentar para que a gente possa agregar um valor tão forte como a cerveja artesanal. Obrigado. Deputada Luciane Carminato, com a palavra. Eu quero só reforçar que nós respeitamos o posicionamento da Secretaria da Fazenda, o diligenciamento, mas aqui na casa nem todos os diligenciamentos eles são a base do nosso voto, porque tem outros olhares que precisam ser considerados. A Fazenda está olhando do ponto de vista da Fazenda. No entanto, nós estamos aqui dizendo o seguinte: esse produto é catarinense, nós podemos fazer ele crescer mais. E é muito difícil para um produto artesanal que está no mercado, que compete com menos de 2%, diante de um mercado de mais de 86%, que tem uma escala de produção muito maior e, portanto, esse incentivo acaba quase sumindo nesse cenário, porque você tem um incentivo fiscal, mas você tem uma produtora, uma produção internacional, né, de cervejas que, em grande escala, possibilita que o produto artesanal quase seja impossível de ser competitivo. Então, eu acho que essa ideia de ter espaços de visibilidade não traz nenhum prejuízo para o Estado. Ao contrário, leva a marca catarinense, leva o produto artesanal, leva a sabedoria, o saber fazer da produção regional, gera emprego, eleva mais tributos. Então, nós aqui temos que olhar nessa condição. Não tem prejuízo, só tem ganhos. Nós não estamos colocando uma camisa de força. Se pode vender 100% da Ambev, nós estamos dizendo que é 80% e 20% vai para os artesanais. Não é camisa de força. A escolha é do consumidor. Mas, quando você dá visibilidade, você também permite que o consumidor tenha condições de acessar a maiores produtos, incluindo o produto catarinense. Então, eu quero reforçar aqui essa dimensão, deputados. Respeito a posição do deputado relator, que seguiu a orientação da diligência da Fazenda, mas eu acho que a Fazenda aqui está equivocada, e é contraditório com o debate dos incentivos fiscais que nós fizemos ano passado, que o tempo todo a própria Fazenda dizia que nós precisamos olhar para os produtos catarinenses. A água catarinense, a carne catarinense, e agora a gente não vai olhar para a cerveja catarinense com produção regional? Por quê? Então, acho que a gente dá um salto de qualidade se a gente permitir. E olha que esse projeto nem é meu, né, é do deputado Vampiro, mas eu acho que ele tem total apoio aqui. Antes do deputado Sargento Lima, vou passar a palavra ao deputado Ulisses Gabriel e depois passo a palavra final ao deputado Sargento Lima. Então, deputada... Então, antes do deputado Sargento Lima, para finalizar, deputado Bruno, depois.
Então, deputada Luciane, é importante essa situação dos 5 milhões de litros por ano, porque se a Saint Beer, tomara que ela cresça e ultrapasse esses 5 milhões de litros por ano, e a Long Beer também, a diferenciação tributária não existirá mais, então não será mais de 12%. Eu vejo aqui que Santa Catarina hoje tem 105 cervejarias, cresceu 34,6% o número de cervejarias com relação a 2017. O Espírito Santo teve um crescimento de 72%. Então nós temos que verificar, quem sabe, o que o Espírito Santo tem feito para atrair tantos investimentos, para que Santa Catarina também tenha um fomento da nossa economia local. Então, reitero a posição no sentido de que as cervejarias locais têm uma qualidade diferente. É claro, as pessoas procuram a cervejaria local pela sua qualidade diferente, mas é claro que, além de ela ser uma cerveja diferente, ela é uma cerveja catarinense. É o nosso estado sendo colocado como primeiro ponto e mais importante nessa mecânica toda. Então, acredito que as cervejarias catarinenses têm que receber esse incentivo, elas têm que estar à mostra e as pessoas, deputado GR, entenderem que Santa Catarina tem cervejas boas e que o consumidor catarinense tem ali à sua disposição nesses eventos a cervejaria catarinense, porque é a partir daí que nós conseguimos fomentar a economia. Muito obrigado, deputado Marcos. Deputado Bruno Souza. Nós sabemos incentivar tanto e tantas coisas diferentes e não conseguimos. É impressionante, né? Que a gente tem a gente fala sobre incentivar produtos e fazer áreas crescerem, e setores se desenvolverem. O assunto é sempre isso, é sempre esse nos parlamentos. E a gente está aí tendo a década que menos cresceu em 110 anos no Brasil. Mas como que a gente faz isso? A gente sabe incentivar tanto. Se a gente sabe fazer tanto crescer, se é só fazer uma leizinha ali que a gente incentiva, se é assim tão simples, como que a gente está fazendo o nosso Brasil crescer tão pouco? Santa Catarina crescer tão pouco? Eu sempre fico me perguntando isso, né? Se bastasse a boa vontade do legislador para isso, então a gente está de má vontade aqui, ou o que a gente faz não adianta muito essas leis que a gente está criando aqui, né? Então, eu concordo com o Sargento Lima e eu faço uma pergunta, se alguém leu o projeto, porque o projeto tem 2 artigos. Eu vou ler agora para os senhores os artigos. Artigo 1º. Nos eventos realizados com recursos públicos em Santa Catarina serão comercializados ao menos 20% de cerveja de origem artesanal. Eventos públicos em Santa Catarina que recebam dinheiro público. Não fala nada sobre evento, se é festa, se é comercializar isso, aquilo, se é evento que comercializa já cerveja, alguma coisa. Nada. Eu pergunto, Marcha para Jesus. Nós vamos precisar reservar 20% de espaço para vender cervejas? Mas aqui no projeto, falando todo evento público que receba dinheiro público. Não há discriminação nenhuma aqui. O projeto está e tem esse artigo e tem um parágrafo único aqui. Parágrafo único. O responsável pela gestão desses eventos deverá definir o espaço interno de comercialização e consumo de cerveja durante a festividade. Aí eu pergunto, essa separação de os 20% é sobre o que é vendido? É sobre o que é comprado? É o espaço apenas? Eu queria entender, se sobrar cerveja, como é que faz? Quem é que vende? Quem é que compra? É sobre o total vendido? É sobre o total comprado? Eu queria entender, porque o projeto tem um artigo, um parágrafo, e o segundo artigo fala que essa lei entra em vigor na data de comercialização. E o pior de tudo, fala que qualquer evento, aqui, ipsiliter, aqui, tá, é uma interpretação literal, fala que qualquer evento público aqui. Qualquer evento público. Não importa. Qualquer evento público. A gente está mandando isso, é muito bacana. Estamos aqui pensando em incentivar as cervejas e estamos desincentivando qualquer uso de qualquer evento público em Santa Catarina. E também eu faço uma outra ressalva. Eu conheço um pouquinho do setor de eventos e existem eventos que são realizados que não é do meu gosto, evento público realizado com dinheiro público, mas existem eventos que são realizados, por exemplo, em parcerias com cervejas, com marcas de cervejas. Aqui em Florianópolis tem quem faz o carnaval, é uma grande cervejeira, e é uma parceria público-privada, tem dinheiro público, mas a maior parte é pago pela cerveja, pela marca da cerveja. E como é que faz isso? A cerveja aqui em Florianópolis, ela faz todo o carnaval, ela para poder botar a marca dela, para poder comercializar a marca dela, ela faz 32 blocos aqui em Florianópolis, ela faz isso tudo, faz shows o dia inteiro, e aí a gente vai dizer para ela que a gente vai entrar no meio dessa parceria público-privada, como essa, e dizer, olha, seguinte, tem que ter 20%.
Quantos eventos nós vamos perder com isso? Quantos eventos nós vamos desincentivar com isso? Então, eu só deixo essa ressalva, eu vou votar com o deputado Sargento Lima, porque duas coisas vão acontecer. A gente não vai incentivar coisa nenhuma aqui, não vamos incentivar, isso não vai acontecer. E as cervejas artesanais em Santa Catarina estão indo muito bem, tanto que a gente conseguiu ganhar esse mercado, que a deputada Carminati falou, de 68% de uma grande marca, mais 11% de outra. Isso há 15 anos atrás era 98%. E as nossas cervejarias artesanais estão indo muito bem. Por quê? Porque o consumidor quer consumir cervejas diferentes. Não vamos ser nós aqui que vamos mudar isso. Então eu voto com o deputado Sargento Lima, porque a gente vai conseguir fazer aqui um desincentivo aos eventos públicos, aos eventos feitos, aos eventos turísticos, a todos os eventos. A lei ela deveria ter sido um pouco mais clara e nós temos que nos ater um pouco à técnica legislativa aqui. Se os senhores quiserem fazer um incentivo mesmo, pelo menos alguém pede vista, então, e corrija o projeto. Deputado Márcio Machado. Senhor presidente, só para não me alongar, com todo respeito ao deputado Bruno Souza, pela sua luta pelo Estado mínimo, eu acredito que os incentivos fiscais beneficiaram e contribuem para o Estado de Santa Catarina para não chegar na bancarrota que aconteceu aqui do lado do Rio Grande do Sul, como aconteceu no Rio de Janeiro. Por isso o Estado é forte, pujante, e está passando por essas crises, apesar das cicatrizes dessa batalha. Quando se fala em Marcha para Jesus, o entendimento, tanto do Ministério Público, dos tribunais, não é mais para direcionar recurso público, porque o Estado é laico. Então, quem direcionar recurso para a Marcha para Jesus, infelizmente ou felizmente, vai ter que devolver o dinheiro. Não, mas só para nós sintetizar também. Não, mas é um exemplo. Senhores deputados, só para precisamos concluir, então. votar. Porque daí passa para o público, pô, mas Marcha para Jesus, então, peraí, não vai ter também. Então, eu acredito que o incentivo ele é importante e que tem meu voto de louvor em relação ao projeto. Obrigado. Por último, deputado Sargento Lima. Bom, né, a gente já conseguiu tirar, nós conseguimos mudar duas palavras, que o artesanal já não é mais artesanal. No projeto anterior, a gente já viu que voluntariado não é mais voluntariado. Então, isso é para pesar. Senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, vou colocar em votação o relatório e voto do deputado Sargento Lima, que é pela rejeição da matéria. Como já disse, se aprovar o relatório do deputado Sargento Lima, fica prejudicado o voto do vice-deputado Luciano Carminati. Se rejeitar o relatório e voto do deputado Sargento Lima, passamos à discussão do voto do vice-deputado Luciano Carminati. Em votação, o relatório e voto do deputado... Vossa Excelência quer a palavra? Não. Só justificar o meu voto depois. Senhor deputado, em votação, o relatório e voto do deputado Sargento Lima. Senhor deputado, com qual permaneça como se encontra. Os contrários se manifestem. Rejeitado o relatório e voto do deputado Sargento Lima por maioria. Em discussão, o relatório e voto do vice-deputado Luciano Carminati, que é pela aprovação da matéria. Com a palavra, posso falar? Pode falar, deputado Ulisses Gabriel. Deputado Bruno Souza, o senhor disse que o pessoal não leu aqui o projeto de lei, mas tem um substitutivo global da deputada Paulinha na CCJ que explica essa situação e dá um norte para o projeto de lei. Então, há aí, de fato, um substitutivo global explicando essa situação. Então, acho que o pessoal deu uma lida no projeto, ao menos. Então, acho que é importante nós verificarmos essa situação. Então, é só para fazer esse esclarecimento. Na verdade, então, se tem uma parceria público-privada, o particular investe, aí ele pode expor o seu produto. Se o Estado de Santa Catarina coloca dinheiro, aí ele não pode. Então, é uma situação meio contraditória. E se os dois colocam? Sim, se os dois colocam, os dois têm direito de fazer uma exposição dos produtos. Se a Skol vem aqui, faz um investimento e expõe, por que o governo do Estado de Santa Catarina, que vai fazer um investimento, também não pode expor? É um negócio meio contraditório. Só o particular pode? Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, em votação o relatório e voto do vice-deputado Luciano Carminati, que é pela aprovação da matéria. Senhor deputado, com qual permaneça como se encontra, aprovado. Senhor deputado, deputado Gerry Comper. Bom dia, senhor deputado, senhora deputada. Parecer ao projeto de lei número 0328.0/2019. Mais um dia normal. Altera o artigo 2º e o artigo 5º da lei número 15.570 de 2011, que institui o programa Juro Zero,
com o objetivo de incentivar a formalização de empreendedores populares, o investimento produtivo, a promoção da inclusão social e a geração de emprego e renda no Estado de Santa Catarina. Autor, o Governo do Estado. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do excelentíssimo senhor governador do Estado, que visa alterar os artigos 2º e 5º da lei número 15.570, de 23 de setembro de 2011, que institui o programa Juro Zero, com o objetivo de incentivar a formalização de empreendedores populares, o investimento produtivo, a promoção da inclusão social e a geração de emprego e renda no Estado de Santa Catarina, a fim de possibilitar a continuidade do programa operacionalizado pelo BADESC. A propositura inicial vem acompanhada da exposição de motivos subscrito pelo diretor-presidente do BADESC, manifestação da diretoria do Tesouro Estadual, parecer jurídico da área jurídica do BADESC, manifestação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Sustentável e deliberação favorável do Grupo Gestor de Governo. A matéria foi lida no expediente no dia 17 de setembro de 2019 e distribuída nas comissões competentes. Na Comissão de Constituição e Justiça, a admissibilidade da matéria foi aprovada por unanimidade nos termos do parecer da relatora. Posteriormente, a matéria aportou nessa Comissão de Finanças e Tributação, em que fui designado relator, nos termos do artigo 130 do inciso 6º do regimento interno desta Casa. Vamos ao voto. Inicialmente, destaco aos nobres pares dessa comissão que, ao projeto ora relatado, foram apresentadas uma emenda substitutiva global, subscrita pelo deputado Valdir Cobalcini, e duas emendas aditivas, sendo uma subscrita pelo deputado Milton Obos e outra pelo deputado Dr. Vicente Caro Preso. Da análise conjuntural das emendas citadas, entendi por não acatá-las em razão de que as propostas visam estender o programa a outras modalidades de sociedade empresariais, aumento de despesas e a redução do alcance do benefício aos beneficiários já alcançados ao programa. De outro modo, este relator, reunido com a diretoria do BADESC, no intuito de analisar as emendas apresentadas, foi informado que aquela agência de fomento vem estudando e trabalhando para criar novos programas de fomento que contemple as sugestões formalizadas pelos subscritores das emendas e que, eventual acatamento de tais emendas, poderiam interferir nos futuros programas a serem criados por meio de legislação específica. Também saliento que a proposição encaminhada pelo autor da matéria, Governo do Estado, visa tão somente dar continuidade ao programa, já que a redação do artigo 2º do texto original previa o prazo de 4 anos, contados da sua publicação, que ocorreu em 23 de nove de 2011, portanto, com prazo já expirado. Por fim, da leitura atenta da documentação que instrui a matéria, observa que a comunicação interna número 88/2019, exarada pela Diretoria do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado da Fazenda, não se opõe à proposta. Todavia, propõe um limitador anual de R$6 milhões, a título de retenção de valores correspondentes aos juros sobre capital próprio, conforme consta as folhas 6 e 7, o que foi acatado pelo proponente, conforme se afere pela nova redação data ao artigo 2º da Lei número 15.570, de 23 de setembro de 2011, estampada a folha 5. Ante ao contido do inciso 2º, combinado com o artigo 211 do inciso 7 do regimento interno desta Casa, voto pela aprovação do projeto de lei número 0328.0 e consequente encaminhamento à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público para análise de mérito desta Casa. Não, isso aqui. Senhores deputados, em discussão, parecer e voto do deputado Gerry Comper ao projeto de lei 0328.0/2019, de autoria do Governo do Estado, que altera o artigo 2º e o artigo 5º da Lei 15.570, de 2011, que instituiu o programa Juro Zero, com o objetivo de incentivar a formalização de empreendedores populares, o investimento produtivo, a promoção da inclusão social e a geração de emprego e renda em Santa Catarina. Sua Excelência emitiu o seu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria. Em discussão, com a palavra o deputado Márcio Machado. Senhor presidente, eu peço vistas em gabinete do projeto. Leia, doutora Luciane. Deputado Márcio Machado.
Vista em gabinete do deputado Márcio Machado. Mas alguns senhores deputados precisam vista? Vista em gabinete do deputado Márcio Machado. Senhores deputados, enquanto durar a licença do deputado Milton Obos, o deputado Ulisses Gabriel o substituirá nesta comissão, né, como já foi dito na reunião passada. Faça-se o devido registro. Já foi comunicado à mesa diretora desta casa. Também, senhores deputados, não havendo mais projetos a relatar, nem extra pauta, dou por encerrada a presente reunião, convocando outra ordinária para a semana que vem.